Então, eu percebia essa urgência que existia, né, nesse momento da vida, onde, pós-pandemia, está todo mundo meio perdido, e as mulheres trazem consigo uma carga muito maior, porque a gente tem uma demanda maior, né? Então, a gente traz uma carga maior. E o trabalho do aconselhamento biográfico, quando a gente percorre a nossa história, a gente percebe, em alguns momentos dela, aonde que tem maiores desafios e como que a gente pode, olhando para isso, se desatar dos resultados que esses marcos, esses momentos deixam em nós. Então, eu fiz esse workshop exclusivo para mulheres e a gente vai fazer um percurso ao longo dessa curva biográfica, olhando um pouquinho para o conteúdo, olhando as fases do desenvolvimento humano e onde estão esses pontos, esses marcos de desafios. Essa estrutura é uma estrutura que é bem conhecida já, não é um achismo, já é profundo esse conteúdo. Ele foi desenvolvido na Europa através de estudos sérios por profissionais da área da saúde, bem sérios. Então, todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, ele já é consagrado, ele não é nada ainda de uma pesquisa que está iniciando, ou o que está acontecendo, não, ele já é consagrado, tá? E para a gente dar início, então, por isso eu chamei, né, para muito além das crises, porque na nossa história, os pontos de crise, eles existem, mas se a gente olhar para eles de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados a fazer, a gente pode ir além da crise e tirar dessa crise algo que possa nos ajudar a nos fortalecer. Então, a gente vai desvendar esses segredos. Antes da gente começar, propriamente dito, os conteúdos, eu queria falar com vocês sobre alguns acordos. O que é isso, Fernanda, acordos? Então, aqui nós estamos todas aqui, eu acho que tem mais bonequinhos do que pessoas por enquanto, né? Do que participantes, mas provavelmente vai ter mais participantes do que bonequinhas. Bom, quais são os acordos? Primeiro, tudo que a gente fala aqui, fica aqui. Ninguém vai sair daqui depois comentando a história da outra, né? Nós vamos ouvir as nossas histórias e elas precisam ser guardadas com muito cuidado, com muito respeito, porque toda história é sagrada, toda história tem um sentido, uma relevância e merece respeito. Então, a gente guarda no coração tudo o que a gente ouvir e a gente pode comentar sobre a nossa história, mas o que a gente ouviu das outras participantes a gente não comenta. A gente vai trabalhar bastante ritmado, assim, no sentido de ter um tempo bem certinho para algumas atividades. Então, em alguns momentos, eu vou precisar puxar vocês para a gente seguir, senão a gente acaba indo muito longe no relógio, tá? Então, esses são os acordos. Acolhimento para a história da outra, sem julgar, né? A gente vai fazer trabalho de mini grupo, então, sem julgar, ouvir, acolher e guardar no coração, tá? Esses são os acordos que eu peço. Então, vamos lá. A gente tem na nossa história, na nossa biografia, 3 grandes crises, que vocês já viram um pouquinho nos posts que eu fui fazendo, né? Então, a primeira grande crise é aos 21 anos de idade, é a crise da identidade. Nessa crise é muito comum, nesse período, quando a gente fala em uma data específica, uma idade específica, a gente está se referindo ao período do entorno dessa idade. Não quer dizer exatamente aos 21 anos. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Cada biografia vai acontecer de uma forma
E os eventos que acontecem nesses momentos são bem típicos dessa biografia. Então, pode ser que nos minigrupos, quando vocês forem conversar entre vocês, pode ser que tenha uma correspondência, mas pode ser que não. Pode ser que não tenha nada a ver. Assim, o que aconteceu com uma pode ser que seja completamente diferente do que acontece com a outra. E está tudo certo, porque cada história é uma mesmo, né? Nós somos únicas e a nossa história ela é diferente de todo mundo. Então, aos 21 anos, mais ou menos aos 21, a gente tem um período de confronto com a própria identidade. E é bastante comum a gente se perguntar: quem sou eu? Essa é a pergunta chave desse período. Quem sou eu? O que eu quero fazer? O que eu quero do mundo? Eu quero. E aí eu me coloco diante do mundo aos 21 anos, pronta para ir fazer alguma coisa, seja entrar numa faculdade, seja casar, seja ter o primeiro trabalho, seja ser mãe, né? seja fazer uma grande viagem e morar em outro lugar, seja sustentar uma família. Então, existem diferenças, né, na vida de cada um. Não sei se vocês viram, a minha ocorrência dos 21 anos foi um atropelamento. Então, mudou toda a minha percepção do que eu estava vivendo daquele momento em diante. Na história de vocês, e aí vocês podem ir anotando, se vocês lembrarem de coisas que foram acontecendo, vai ser outro evento. Mas esse é o moto da crise da identidade. Quem sou eu? Quem sou eu no mundo? Quem sou eu na minha história? Mais para frente um pouco, a gente vai ter a crise dos 28, que é a crise chamada crise dos talentos. Ela é também chamada como ponto zero. Então, daquele momento em diante, por volta dos 28, e pode começar antes, e é normal começar a se desenrolar 2 anos antes já. 2 anos antes, começa a ter umas mudanças que direcionam para um certo evento. E aí, a partir dele, tudo muda. Então, às vezes é mudança de cidade, às vezes é mudança de emprego, casa ou separa. Então, é algo na vida que não existia, que não fazia, que não estava nem no horizonte e que, de repente, surge. E a maneira como a gente vai se relacionar com cada situação, né, cada um na sua história, vai ser diferente. Vai ser diferente porque existe uma linha da vida, um fio vermelho na história de cada uma, que vai conduzir para certos eventos conforme a missão, né? Conforme aquilo que nós viemos fazer, conforme os propósitos que nós temos. E com o passar do tempo, a tendência dos 28 em diante é a gente entrar no mundo de cabeça. A gente vai trabalhar, a gente vai constituir família, a gente vai assumir quem é a partir dos 28, apesar de ter uma grande diferença em como eu vou fazer isso se intensifica. E nessa fase, então, o moto, né, a grande pergunta é: o que eu vou fazer com tudo que eu tenho? O que eu vou fazer com tudo que a vida me deu? Então, eu aprendi coisas, eu me desenvolvi como ser humano, eu adquiri habilidades, eu estou no mundo, e de repente um grande evento acontece, que muda tudo, e agora o que eu faço com tudo que eu tenho na minha mão? E depois, mais para frente, a gente vai ter, já numa fase mais de amadurecimento, a crise dos 42, que é a crise da autenticidade. De novo, né, lembrando um pouco a crise dos 21, de novo, eu vou me questionar sobre mim mesma. Só que agora, o questionamento lá nos 21 quem eu sou? Agora, aos 42, vai ser o que de mim sou eu?
O que de tudo isso que eu vivo é meu? O que faz sentido no que eu estou vivendo? Que tenha relação, que fale com a minha essência interior. Essa crise dos 42, que também não é exatamente aos 42, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, geralmente é bem forte. Então, assim, às vezes demora mais até. Às vezes a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês agora, na sequência, um outro slide, a gente vai ter um outro momento, um outro marco, que também é um marco de desafio. Às vezes a pessoa estende, não chega exatamente aos 42, vai chegar perto dos 49, que é o próximo marco, na sequência cronológica. Mas então essa é a grande diferença entre as três crises. No 21, quem eu sou? Nos 28, o que eu faço com tudo que eu tenho? E aos 42, o que do que eu vivo sou eu? E agora? Quem sou eu nessa história? E aqui eu vou passar rapidamente, não dá para a gente aprofundar muito, porque é bastante conteúdo o que traz esse gráfico, mas para vocês terem uma imagem do que eu estou falando nessa linha do tempo. Aqui na curva laranja, a gente pode considerar o nosso nascimento, aqui nesse ponto zero, né? Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim, tá. Então, aqui, nessa linha do ponto zero, é o nosso nascimento. Então, aqui a nossa individualidade, a curva do nosso eu, em laranja. Em azul, a gente tem a curva biológica, é a curva física, então é o nosso corpo físico. E em verde tracejado, a curva anímica, que é a curva psíquica, são as minhas emoções, os nossos sentimentos, como que a gente lida com as coisas. Então, nesse primeiro bloco, nessa primeira grande fase da vida, dos 0 aos 21 anos, a gente está aprendendo com o mundo. A gente aprende recebendo do mundo. E aqui é que vai se dar o amadurecimento físico. Então, a gente vai crescer o que a gente tem que crescer no corpo físico até os 21. Nesse período de 7 a 21, a gente tem alguns marcos. Aos 9 anos, a gente vai ter um marco. Depois, a gente vai ter, aqui aos 9, vamos ter um marco, que também é um desafio, é quando a gente se dá conta de que a gente está no mundo e está sozinho, e agora as coisas começam a depender um pouco mais de mim, né? A gente está separado de pai e mãe, eu sou uma individualidade. Aos 14 anos a gente para de crescer, mais ou menos perto dos 14 anos, né? Fisicamente a gente para de crescer. Ainda tem transformação no corpo, mas na altura a gente para de crescer. E por volta dos 18,5, a gente tem um primeiro vislumbre do nosso propósito de vida. Então, aqui a gente vai ter uma sensação de que é por esse caminho que eu tenho que ir. E geralmente é aqui que a gente entra na faculdade, né? Mais ou menos em torno dessa idade. Aí, aos 21, vem a crise da individualidade ou de identidade. Passando dos 21 até os 42, a gente tem mais um bloco de 21 anos. Aqui a gente aprende a partir de si mesmo. Então, na primeira fase, a gente aprende recebendo, e agora a gente aprende a partir de si mesmo. A gente já aprendeu tudo que a gente tinha que aprender vindo dos outros, seja da família, seja da escola, círculo de amizade. Agora eu sei o que eu quero e eu vou buscar isso. E eu vou tentar encontrar o meu lugar de atuação no mundo. Então, dentro desse bloco dos 21 aos 42, eu estou nesse movimento. E aí é nesse meio aqui que tem as grandes crises, quando eu estou entrando no mundo, quando eu já estou no mundo, mas eu preciso agora, a partir de mim mesmo, resolver o que eu vou fazer com as coisas que eu tenho, com as minhas habilidades, com as minhas capacidades, os meus dons, e botar os meus dons
a serviço. Depois a gente vai ter aos 37, de novo, né, aos 18,5, a gente teve um vislumbre dos nossos propósitos de vida, o que, que a gente veio fazer, o que, que a gente quer. Aos 37, a gente tem, de novo, um contato com isso. E aos 42, essa crise de autenticidade. Então, eu tenho, de novo, um contato com o que eu vim fazer. E aí vem essa crise de o que você está fazendo, né? O que você está fazendo? Quem é você nesse mundo fazendo o que você está fazendo? O que faz sentido para você nisso? O que fala do seu propósito? Isso que você está vivendo, né? E aí a gente, às vezes, demora muito tempo pensando e sofrendo essas perguntas interiores, e aos 42, então, a gente vai ter um novo marco, uma outra virada. A partir dos 42, tudo que a gente estava vivendo aqui de dificuldade tende a clarear, tende a se manifestar como um impulso para realizar alguma coisa no mundo. Então, a gente tem que estar bem atento por volta dessa idade, porque vem algo que vai mostrar, ó, é isso. E às vezes a gente está tão mergulhada na crise, nos efeitos, né, das crises, que a gente não consegue ver isso aqui. E aí, mais para frente, a gente tem mais uma chance. Aos 55,5, de novo, vem mais um vislumbre do nosso propósito, tipo assim, vamos lá, é agora. E agora? Está na hora de começar a ir para o mundo. E aí, aos 56, a gente tem de novo uma outra virada. Aqui em preto, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e 63 são períodos que a gente chama de transição de setênios. Então, a cada 7 anos, a gente tem uma transição. A cada 7 anos, a gente está pronto para alguma coisa. E aí a gente começa um novo caminho para adquirir uma nova habilidade. Depois, um outro caminho para outra habilidade. E essas grandes crises, elas nos acordam para o que é que a gente precisa olhar para poder chegar aqui na frente, para lá dos 74, né, se Deus quiser, já com o nosso caminho alinhado com o nosso propósito. E aí a gente pode, a partir dos 56, começar a realizar o nosso propósito, se a gente conseguiu trabalhar esses chamados que as crises nos fazem. Então, depois dos 42, né, subindo um pouquinho, eu já estava entrando um pouquinho aqui, até os 63, a gente diz que, dentro, né, do estudo da biografia, se diz que é um momento do amadurecimento espiritual. Aqui a gente amadureceu o físico, aqui a gente amadureceu o psíquico, se a gente conseguiu passar bem por essas crises, e aqui a gente amadurece o espiritual. É quando a gente começa a se dedicar para o mundo. A gente tem vontade de fazer isso. Eu estou com 53 anos e estou aqui fazendo um workshop né, gratuito, dando informações, trazendo um pouco de conhecimento para ajudar vocês a passarem por esses desafios, né? A limparem essas travas que as crises deixaram, né? Para a gente olhar para cada um desse momento, e aí no exercício a gente vai trabalhar um só, né? Não tem tempo para a gente fazer os 3, olhar para um desses momentos e limpar, entender o que aconteceu, entender o que chamado essa crise me fez, que chamado esse evento difícil, próximo a um desses períodos, quis me ensinar, que chamado eu recebi para entrar na linha de seguir o meu propósito.
né, nesse fio vermelho, que é o fio do propósito de cada individualidade. Então, a gente tem, nesse gráfico aqui, muita informação, né? Então, eu não vou continuar mais nele, para a gente seguir, mas tem bastante coisa que a gente pode ver. Então, voltando, né? De novo, esses três marcos, e é num desses três que a gente vai trabalhar agora, no exercício que a gente vai fazer em seguida. Então, só para recapitular, 21, crise de identidade. Eu quero o mundo, quero ser eu mesma, eu posso tudo, a gente está com gás, a gente quer conquistar o lugar da gente, a gente quer ir para o mundo, né? Eu conheço os meus valores e eu quero dedicar esses valores ao mundo. Eu tenho independência ou quero buscar independência. Eu me contenho quando eu não consigo exercer essa liberdade, essa independência que eu acho que eu tenho. Então, eu volto para dentro de mim. Eu vou sem pensar, eu penso muito antes de ir, eu vou e enfrento o que precisar. Então, isso são possibilidades que esse momento da vida nos traz. Nós estamos recebendo da vida e a gente quer agora viver a vida. Então, com qual que eu me identifico? Eu me contenho? Eu vou sem pensar? Eu penso muito antes de ir, ou eu não vou? Né? Ou eu fico pensando assim, não, eu tenho que ir, eu vou e eu enfrento o que eu tiver que enfrentar. Com que qualidade eu passei por esse período? Né? Vocês, né? Pensem, com que qualidade eu passei por esse período? Agora, lá nos 28, por volta dos 28, o que está se passando, né? Eu questiono a forma com a qual eu estou usando os meus talentos. Eu reconheço os meus talentos e agora a forma que eu usava eu não uso mais. Eu tenho que... É como se tudo que tivesse sido dado parou de ser dado. Agora eu tenho que pegar isso que eu ganhei e ir trabalhar com isso no mundo. Então, mudanças significativas na vida vai acontecer. Agora sou eu que impulsiono a vida. A vida antes me trazia e agora eu tenho que buscar. Eu conquisto e escolho o que eu quero. A vida não vai mais me dar. Agora eu tenho que escolher. E o que eu escolho? Onde eu vou colocar os meus talentos? Quais eu quero continuar vivendo daquilo que eu recebi? O que eu não quero? O que não faz sentido para mim? O que não é um talento meu? Aqui a gente ganhou os talentos da vida e agora a gente tem que usar os presentes que a gente ganhou. A partir de nós, né? Não sei como é que foi na vida de vocês, mas por volta antes, né? Antes dos 28, eu tinha que cuidar com o que eu dizia que eu queria, porque eu conseguia. E às vezes eu falava certas coisas, muito sem pensar, e acontecia. É como se a vida me desse, a vida me dava coisas. Então, eu tinha que cuidar muito com o que eu falava para não vir coisa que não era para vir. A partir dos 28, tudo isso acabou. E aí, eu continuava pedindo e não vinha mais. E aí e agora? O que eu faço? Eu quero, mas não está vindo? Então, comigo foi, por exemplo, profissionalmente, foi muito assim. Eu terminei a graduação, antes mesmo de me formar na graduação, eu já tinha passado no doutorado, aí no mestrado, desculpem. Depois eu estava no mestrado, não tinha ainda defendido a tese, já tinha passado no doutorado, estava no doutorado, não tinha acabado ainda, já tinha sido chamada para começar a trabalhar numa universidade. Então, assim, para mim sempre foi assim. Depois dos 28, isso parou. Cara, eu estava numa universidade ainda, eu estava trabalhando na universidade, mas quando eu saí dela, parou, não vinha mais nada, eu tinha que ir atrás, eu tinha que fazer valer
aquilo que eu queria, porque eu não ganhava mais. E aos 42, então, na crise de autenticidade, o moto que está nessa crise, né, o clima dessa crise, a atmosfera, é de declínio físico. Então, a gente já passou do auge do crescimento físico. Aos 35 anos, começa a decair, a vitalidade começa a decair, e a gente começa a perceber isso, perto dos 42 mais ainda. Então, a gente começa a perceber que já não consegue dar conta do que fazia antes, a gente cansa mais cedo, a gente vai para a balada e a gente quase morre, não dá para beber tanto. Então, tem várias situações que vão se apresentando a partir dos 35. E por volta dos 42, a gente já começa a entrar no climatério, nós mulheres. Então, a gente já começa, sem saber, a viver um declínio hormonal. Então, coisas vão acontecer a partir dos 42, principalmente nessa área, né? Então, muda a pele, muda um pouco os cabelos, algumas mulheres já começam a ter cabelos brancos, algumas já começam a perceber um desequilíbrio, né? Uma desregulagem no ciclo menstrual, e a gente realmente já está dentro do climatério sem saber, pelo menos eu não sabia. Eu fui saber há pouco tempo. A gente começa, então, toda essa questão hormonal acontecendo no invisível, né? Lá dentro, no invisível, sem a gente se dar conta, e a gente começa, então, sofrer também essas respostas hormonais, esses desequilíbrios hormonais, e isso afeta o nosso anímico, o nosso emocional, e a gente passa a se questionar o que eu estou fazendo, o que eu quero da minha vida, a gente tem a sensação que não tem muito pela frente, que a grande parte da nossa vida já passou, e a gente não dá mais conta do que fazia. E aí a gente se pergunta, olha para si mesmo e pergunta, o que eu fiz dos meus talentos? O que eu fiz com tudo que eu ganhei? Eu sou formada em biologia, eu sou doutora em botânica, eu dei aula em universidade. Quando eu saí da universidade, eu fui dar aula num jardim de infância. Quando eu cheguei perto dos meus 42, eu fui ser materneira. Amei fazer isso, mas quando eu cheguei perto dos meus 42, eu comecei a perguntar por que eu larguei a botânica, que era algo que eu amava também. Né? A minha vida inteira, desde pequenininha, eu tinha relação com as plantas, e de repente eu estava cuidando de criança de 1 ano e meio a 3, com um doutorado em botânica nas costas, que eu deixei para lá. E aí eu me questionei, será que está certo isso que eu fiz? Porque eu também gosto daquilo lá. E assim, por que a vida me botou na frente outra situação, né? E foi uma situação que eu fui buscar, na verdade. Então, a gente se questiona, assim, a gente se volta para o passado e pensa, será que eu fiz certo? Será que esse passo que eu dei não foi sem pensar? Será que eu não pensei direito? Será que foi no impulso? Né? Então, a gente se questiona, a gente não sabe o que fez com os talentos, a gente vai botar em prova os nossos valores, porque eu fiz tudo isso e, de repente, eu larguei tudo. Aonde que eu coloco esses meus valores agora no que eu estou vivendo? E que sentido tem tudo isso? Porque a gente só consegue ver para trás, a gente não vê o que vai acontecer. A gente olha para o que já aconteceu e a gente se prende lá no nosso passado. E às vezes, muitas vezes, a gente não consegue olhar para frente e ver o que a vida está trazendo, aonde as minhas pernas estão me levando e a importância desse caminho que eu estou seguindo. Então, aqui nos 42 é esse momento de ressignificar o que a gente vive para que a nossa vida tenha sentido.